Conta um Conto apresenta, de Sir Arthur Conan Doyle, retirado do contosdeterror.site. O Terrível Cofre. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição e comentar o que achou sobre o conto. Caso queira e possa ser um colaborador, temos a nossa plataforma Apoia-se ou ajudas esporádicas na chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história. Meu imediato estava ao meu lado, imóvel, com os pés bem afastados um do outro, porque a tempestade, embora se houvesse afastado, deixara o mar muito agitado. Erguendo a luneta, ele observou longamente o navio naufragado, que vogava ao acaso, sacudido pelas ondas, como se hesitasse ainda em ir a pique. Era de não se compreender como podia ainda manter-se à flor da água, porque nunca vi um navio tão maltratado e avariado por um temporal. Verdade seja que eu nunca vi uma tempestade tão furiosa como daqueles 3 últimos dias, e nós mesmos, durante esse tempo, tínhamos acreditado mais de uma vez que nunca mais tornaríamos a ver a terra firme. Tínhamos salvado a pele porque o nosso navio, o Mary Sinclair, era o mais bem construído de quantos jamais saíram do Clyde. Alardice o imediato desviou afinal os olhos do navio, que fora menos feliz do que nós, e murmurou: "Creio que ele está abandonado e não pode durar muito tempo." E olha, afinal consegui ver sua bandeira. Era a do Brasil. Essa circunstância impressionou-me. Como aparecia agora essa bandeira que nenhum de nós havia visto até então? Teria sido içada agora? Haveria então alguém a bordo? Vamos lá, decidi. Manobrando para me aproximar mais do navio, passei por sua popa e pude ler-lhe o nome: Nossa Senhora da Vitória. Pusemos um bote no mar e, a despeito do risco de ver o navio sossobrar sobre nossos pés, de um momento para o outro entramos nele. O tombadilho estava coberto de destroços e todos os botes tinham desaparecido. Entrei na cabine do capitão e comecei a juntar os livros e papéis que ali encontrei para levá-los comigo, enquanto Alardice descia, a fim de ver se seria possível salvar alguma coisa do carregamento. Examinando rapidamente os papéis que eu recolhia, verifiquei que o capitão se chamava Teixeira e o navio partira da Bahia um mês antes, com destino a Londres, levando cocos, madeira e frutas em conserva. Mas encontrei também uma carta em que li o seguinte trecho: "Pede-se todo o cuidado com as velhas curiosidades espanholas, provenientes da coleção de Santarém e consignadas a Promptford e Newman, de Oxford Street. Trata-se de peças únicas, de valor inestimável. Recomendamos especialmente os cofres do tesouro de Dom Ramiro de Lira, que deve ser colocado ao abrigo de qualquer indiscrição." O cofre do tesouro, peças únicas, valor inestimável. Corri imediatamente em busca de Alardice, porém este já vinha ao meu encontro com ar preocupado, e disse-me: "Eu não estou gostando nada disso, capitão. Parece-me que há um mistério nesse navio. Um mistério e um crime. Eu encontrei um homem com o crânio aberto por um golpe de machado. Venha ver." Levou-me a um compartimento que dava para o tombadilho,
como a cabine do capitão. Era um quarto quadrado com menos de 3 metros de lado, uma espécie de depósito de bandeiras, que aí estavam atiradas em desordem. Pendurados em toda a volta da parede havia vários embrulhos, cuidadosamente amarrados, e, a um canto, um cofre, com 4 palmos sobre 3 de largura e 3 de altura. Diante desse cofre estava caído um homem, com a pele morena, com a barba muito crespa, coberto de sangue. Entretanto, seu rosto estava calmo, e no primeiro momento não lhe vi ferimento algum. Tive de me curvar para ver se sua cabeça estava aberta de meio a meio por um ferimento enorme, que evidentemente lhe fora vibrado pelas costas. A traição! E não havia dúvida possível, tratava-se de um assassinato. Uma faca caída junto da mão direita do morto denunciava que ele sabia estar em perigo e havia empunhado uma arma para se defender, mas fora atacado pelas costas. Quanto aos embrulhos pendurados nas paredes, pareciam conter estatuetas, ídolos, talvez até armas exóticas. Devem ser estes os tais objetos de valor, observei. Mande transportá-los para o bote. Curvei-me então para o cofre e li em um escudo de metal pregado à sua tampa as seguintes palavras: cofre contendo o tesouro de Dom Ramiro de Lira, cavaleiro da Ordem de São Tiago, governador e capitão-geral de Terra Firme, na província de Veraguas, 1606. É expressamente proibido abrir este cofre. A fechadura era de aço e parecia muito sólida. Transportados os embrulhos, eu próprio ajudei a carregar o cofre para o nosso bote, deixando o morto no lugar em que o havíamos encontrado. Alardice emitiu uma hipótese. Naturalmente, aquele marinheiro, vendo o navio perdido, tentara saquear o cofre, e o capitão, para fazer valer sua autoridade, tivera que matá-lo. Içamos o cofre para bordo do Mary Sinclair e pusemos-lo na sala de jantar, entre a mesa e o armário. E após a refeição, ficamos a conversar sobre o estranho encontro do Nossa Senhora da Vitória. Armstrong, o piloto, era o mais interessado e perdia-se em cálculos sobre o valor das antiguidades. Bom marinheiro e bom companheiro, Armstrong tinha o defeito de uma cupidez inconhecível. E o cofre? Que demônio poderá conter para estar tão pesado? Dizia ele com os olhos ardentes de ganância. A fechadura parece sólida, mas com um pé de cabra ou mesmo com uma boa faca... Essa alusão a uma faca fez-me pensar no marinheiro morto, com uma faca caída junto de si. Era então para isso que ele se armara? Armstrong tirara do bolso sua faca, de lâmina curta, mas robusta, e olhava-me de soslaio, esperando apenas a minha permissão para se atirar à fechadura do cofre. Porém, eu dei de ombros, e ele não se atreveu a formular mais claramente o pedido. Mas ficou em silêncio e mal-humorado durante o resto da noite. As cabines dos oficiais davam todas para a sala de jantar. A minha era a última, junto à escada. E nessa noite, eu não tinha que estar de sentinela. A de Armstrong terminava às 4 horas da madrugada e foi substituído a essa hora por alardice. Embora a cabine deste ficasse ao lado da minha, nada ouvi nesse momento porque eu tenho sono muito pesado. Entretanto, pouco depois fui desperto por um ruído tão singular que eu não pude qualificá-lo. Parecia, sabe, um baque, mas um baque surdo, com um som abafado, inexplicável. Olhei para o relógio, eram 4:30. Intrigado por aquele ruído que não lograva compreender, saltei do leito e fui até o salão, onde o sol já entrava a jorros. No primeiro momento, nada vi de anormal, mas dando alguns passos tropecei, e olhando para o soalho, vi um corpo estendido de bruços. Pela roupa reconheci logo Armstrong, e compreendi que ele estava morto.
morto como o outro, porque estava caído diante do cofre. Alucinado, tomado de verdadeiro terror, gritei por Allardyce. Este passou o leme ao piloto e, acudindo ao meu apelo, curvou-se para Armstrong. Veja, disse-me ele, mostrando a cabeça do nosso pobre companheiro. Foi um golpe, perfeitamente semelhante ao que matou o marinheiro no outro navio. Mas então, murmurei atônito. Allardyce, que estava muito pálido, segurou-me por um pulso e levou-me ao tombadilho. Ali, chegando, murmurou ao meu ouvido. Acho melhor falarmos aqui. Sabe Deus o que há naquele cofre? Sim, murmurei. Nunca vi um cofre daquele tamanho. Além disso, os ornatos que o cobrem podem ocultar furos para respiração. O senhor também desconfia de que há alguém oculto no cofre? Sim, só assim se explica o assassinato de quantos tentam abri-lo. Mas o homem que aí está, como se alimenta? Ora, podia ter algum amigo ou cúmplice a bordo do Nossa Senhora da Vitória? Mas, diante do desaparecimento da equiparagem, devia compreender que... Bom, seja como for, atalhei bruscamente. Eu não posso ficar inerte diante desse mistério. Dito isso, voltei à minha cabine. Armei-me com um revólver e mandei chamar o mestre carpinteiro, que era o homem mais robusto e resoluto a bordo. Expliquei-lhe de que se tratava, e ele, ao ver o cadáver de Armstrong, apertou os pulsos com furor. Se o assassino do pobre rapaz estava mesmo dentro do cofre, ia passar um mau quarto de hora. Porém, Allardyce, tão ansioso como eu, já se aproximava do cofre com uma pequena alavanca na mão. Atenção, disse ele em voz baixa. Fiquem atentos. Eu vou forçar bruscamente a fechadura. Se houver alguém aí dentro, não hesitem. Fogo sobre ele. Abaixou-se o mais possível. Introduziu a alavanca sob a fechadura e fê-la saltar. A tampa ergueu-se, atirada brutalmente para trás. Olhamos rapidamente. O cofre... Bem, o cofre estava vazio. Isto é, não completamente vazio. No fundo, a um canto, havia um pequeno candelabro de ouro, admiravelmente cinzelado e parecendo de grande valor. Vazio! Exclamou Allardyce. Mas então, por que pesa tanto o maldito? Impressionado por essa observação, atentei no cofre e verifiquei que, de fato, ele tinha os lados e a tampa excepcionalmente espessos, e uma grande mola de metal atravessava essa tampa. E vendo que Allardyce estendia a mão, num gesto maquinal para apanhar o candelabro, eu tive uma ideia súbita, que me enregelou e ao mesmo tempo deu-me força e resolução súbitas. Eu segurei Allardyce pelos ombros e obriguei-o a recuar, bradando: Espera, eu creio que... E apanhando um croque, que estava a um canto, servi-me dele para puxar o candelabro. E aconteceu o que eu esperava. Aquele objeto ali estava como uma isca para tentar as vítimas. Apenas o movi. A tampa do cofre fechou-se como a boca de um animal monstruoso e, fechando-se, projetou por um instante, com a rapidez de um relâmpago, uma espécie de alfange, uma lâmina curta e sólida, oculta na parte interior do cofre. Lâmina que teria aberto a cabeça de Allardyce, como fizera com Armstrong, se eu não o tivesse detido. E o imediato, compreendendo o perigo de que eu o livrara, sentou-se lívido, trêmulo. Era então aquele o segredo do cofre de Dom Ramiro? Que requinte de crueldade teria levado esse fidalgo a preparar uma tão feroz armadilha contra os que pretendessem roubá-lo? Fosse como fosse, eu não queria conservar a bordo um objeto que já sacrificara sabe lá Deus quantas vidas.
e auxiliado por Alardice o carpinteiro, levei o terrível cofre para o convés, e só fiquei tranquilo quando o vi desaparecer no oceano. Tradução condensada de autor desconhecido do século XX. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. E é isso, no Não Me Mate, Eu Sou Apenas o Narrador, era um cofre de um tamanho assim, como se fosse um pouco maior que um freezer, que um frigobar, né? Não era do tamanho de um homem, mas caberia um homem ali agachadinho, né? E conforme a pessoa baixava ali já com a cabeça dentro do cofre para pegar o objeto, que devia estar preso a algum tipo de sei lá, né, de mecanismo, puxava o aparelhinho ali, né, que tinha um candelabro rico de ouro, né, e descia da parte interna do cofre uma machadada na nuca do bonito ali, que já caía ali mesmo, e o cofre automaticamente voltava a se fechar, esperando o próximo esperto. E bem, eu fico pensando, é o que me dá quando eu ouço leio um conto desse, a primeira coisa que me vem à cabeça é como que esses escritores criam histórias tão absurdas como essa, tão engenhosas, criativas, né? Eu acho fantástico isso. Conan Doyle, ele tem uma relação legal com o Brasil, né? Ele fez já alguns contos dele, tem enigmas, tem personagens, eu já vi o Gato do Brasil e outras passagens dele, já que esse escritor, ele tem uma vida, fora ele ter criado o Sherlock Holmes, que é o maior personagem da ficção na cultura pop aí. Fora isso, ele tem uma relação muito próxima no final já da sua carreira, no final não, nos últimos 30 anos da sua carreira como escritor, muito próxima do espiritismo. Ele se envolve aí em alguns casos bem peculiares mesmo. Vale a pena estudar a biografia do Conan Doyle, que ganhou esse título de Sir, né, por ter criado um personagem tão icônico, já que muitos dos ingleses acreditam fielmente que Sherlock Holmes na verdade existiu, né? Foi uma pessoa elementar, meu caro Watson. E eu fico por aqui. Um beijo a todos vocês, um abraço e mandem mensagens. Até a próxima.